Sr. Presidente, Srs. Deputados, desde a primeira hora o PCP alertou para o problema que o Decreto-Lei 70/2010, a chamada condição de recursos, iria criar na sociedade portuguesa. Votámos contra e desde a primeira hora denunciámos que este mecanismo legal visava limitar o acesso a prestações sociais. Hoje há muitas pessoas que precisam de apoios sociais e não o recebem por culpa desta condição de recursos criada pelo PS com o agrado e o aplauso do PSD e CDS-PP. O Decreto-Lei 70/2010, 16 de junho, desferindo um rude golpe às mais fundamentais prestações sociais, como o abono de família, bonificação por deficiência, rendimento social de inserção, subsídio social de maternidade e paternidade, subsídio social de desemprego, entre tantos outros, foi um passo fundamental para a destruição dos direitos das pessoas. A título exemplificativo, o abono de família, que abrangia 1.800.000 crianças e jovens em 2010, em maio de 2011 passou a abranger 1.190.000 crianças e jovens, isto é, 637.000 crianças e jovens ficaram sem abono de família, além de milhares que viram a sua prestação social reduzida. Este diploma, ao alterar os requisitos para a verificação da condição de recurso, incluindo rendimentos que anteriormente não eram contabilizados, veio vedar o acesso a milhares de pessoas a um conjunto significativo de prestações sociais. Sem deixar de afirmar a injustiça e a necessidade de revogar a condição de recurso do Decreto-Lei 70/2010, há uma realidade, um problema que urge atender. Hoje, fruto da crise económica e social, fruto de opções políticas, fruto do pacto de agressão que se assiste no nosso país, há cada vez mais famílias que sofrem alterações significativas dos seus rendimentos. De um momento para o outro, há famílias da dita classe média que passam por uma situação de pobreza. Acontece que a condição de recursos para o Decreto-Lei 70/2010, para a atribuição de prestações sociais, o que conta é a declaração de IRS do ano passado. De um momento para o outro, tudo muda, graças ao desemprego, por exemplo. Mas para o acesso a prestações sociais, tudo fica na mesma. Impede-se assim o acesso com base em rendimentos que já não existem. Esta injustiça foi denunciada e muito bem pela CGTP e pelo Provedor de Justiça. Aliás, importa aqui citar o Provedor de Justiça quando ele diz: o critério geral estabelecido no diploma legal supramencionado para o apuramento de rendimentos dos agregados familiares é gerador da manifesta iniquidade, nomeadamente nas situações em que se verifica uma redução anómala dos rendimentos das famílias, impondo-se, continua o seu provedor, a adoção de um critério que atenda aos rendimentos efetivamente oferidos do agregado familiar. E nessa medida é para o PCP urgente alterar e permitir a lei e permitir uma reavaliação das prestações, uma atualização, sempre que verifiquem alterações significativas dos rendimentos dos agregados familiares. O PCP apresenta este projeto de lei que responde a este problema. Independentemente das divergências que temos em torno do Decreto-Lei 70/2010 e as injustiças que tal Decreto-Lei comporta, importa corrigir esta manifesta injustiça. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria dizer que isto trata-se de uma questão efetivamente de rigor na atribuição das prestações sociais. É que hoje uma família que, fruto do desemprego, em que um membro do agregado familiar fique desempregado, ou os dois até fiquem desempregados em fevereiro, no que diz respeito às prestações sociais, só em janeiro de 2013 é que vai ter acesso a prestações sociais, porque só nessa altura é que são considerados os verdadeiros rendimentos. O que se trata aqui não se trata apenas de ter em conta a situação real das famílias. Hoje uma família que passa para o desemprego, não tem nenhum benefício, não pode concorrer ao abono de família, não pode ter acesso direito ao subsídio social de desemprego, porque o que conta são os rendimentos do ano passado. Que lógica é que isto tem, Srs. Deputados? Absolutamente nenhuma. E parece que a bancada do PSD não percebeu esta questão que é tão simples e dá um tiro totalmente ao lado. Totalmente ao lado. E isto é verdadeiramente inaceitável, porque é de uma insensibilidade total, porque o que se trata aqui é ter em conta as condições reais e efetivas das famílias. Mas, diz o PS, termino, Sr. Presidente, com a mesma benevolência que deu ao CDS-PP. Dizer, Sr. Presidente, o seguinte: diz o PS e diz o PSD o seguinte: a Segurança Social não tem condições para se adaptar, queria criar problemas. Então,
é que é difícil, diz o PSD e o CDS, o PS e o PSD. Bem, a Segurança Social terá que se adaptar. Hoje há soluções informáticas e a pergunta que eu quero deixar... O deputado já atingiu a igualação da tolerância dada ao CDS-PP. Por acaso ainda não, Sr. Presidente, mas seja como for, termino dizendo, quando se corta nas prestações sociais, quando foi para cortar nas pensões de reforma, é ou não verdade que os serviços da Segurança Social tiveram em conta os rendimentos reais? É ou não verdade que para o rendimento social de inserção são tidos em conta os rendimentos reais, calculados e verificados mensalmente? Então porquê que para a atribuição de prestações sociais a quem fica no desemprego não é tido em conta a situação real? É inaceitável.